Amém. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de Gleice, de Paulo, de Cleiton, de Dislene, de Júlia, Dara, Samuel, de Edson, de Dalvânia, de Cristiane, Miquel, Sara, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Escravo do Senhor é um servo voluntário, um ministro ou alguém totalmente dedicado a Deus. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Siga-nos! A palavra do Senhor diz em Tiago 4:7 que devemos primeiro nos sujeitar-vos a Deus. É o primeiro passo, uma sujeição total. E sujeitar-se a Deus é reconhecer a sua soberania, é submeter-se todos os dias. E uma submissão que não significa fraqueza, mas sim entrega. E submissão nasce do amor. Ame ao Senhor teu Deus. Ame ao Senhor teu Deus. Lucas 10:27 diz isso. Mas eu quero ler junto com vocês em Deuteronômio 15, versículo 15 ao 18. Deuteronômio 15, versículo 15 ao 18. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje estas coisas. Porém, será que, dizendo-te ele, não sairei de ti, porquanto te ama, e a tua casa por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela e lhe furará as orelhas, a porta, e teu servo será para sempre. E também assim fará a tua serva. Deus, em toda a sua misericórdia, Ele deixou estatutos para o teu povo, para que eles não se tornassem o perseguidor, como o faraó fez com eles na terra do Egito. E permitiu que esse povo que foi escravizado tivesse servos e servas em casa. Mas, primeiro, tem um passo a passo. E também no livro de Êxodo, no capítulo 21, no versículo 2, diz bem assim: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Versículo 5 e 6 do capítulo 21.
Mas, se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair a fogo, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta vou voltar aqui o 6. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Que tipo de servos somos? Será que praticamos amor ao Senhor? Será que somos esse servo que decide ficar, que decide servir? Não, eu amo a palavra do Senhor, eu amo ao Senhor, eu vou ficar. Será que eu vou servir ao Senhor 6 anos de graça e no 7º eu vou estar cansada e me desviar? Ou será que no 7º eu vou dizer assim, não? Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar, eu vou ficar porque eu amo o Senhor. Deuteronômio, quando ele fala assim, ó, quando ele faz menção ao Egito, se lembra que vocês foram escravos? Hoje, servos. O escravo, ele não tem uma escolha. O servo tem. E a submissão, ela é uma decisão. Eu decidi me submeter. Eu decidi ficar por amor ao meu Senhor. Não existe uma compensação. Não existe, como fala a gramática, uma conjunção condicional, um se. Não. É uma entrega total por amor. Ser servo de Deus não é fácil. Por isso, quem só serve quem o ama. Ainda em Tiago 4, versículo 7. Sujeite-se a Deus. O segundo passo é resistir. Resistir ao diabo, resistir ao mundo, resistir às tentações, resistir à carne. Resistir às guerras, não só da carne, mas mental e emocional. Resistir às tentações, aos banquetes, como fomos ministrados sobre alimento. Resistir a certos banquetes. A palavra também nos ensina que não é em toda mesa que devemos comer. Paulo mesmo nos faz alerta. Se você sabe que aquilo é sacrificado, não coma. Não devemos só resistir. Antes, sujeite-se totalmente a Deus. As emoções, a mente, a condição do corpo tem que estar totalmente sujeita a Deus. Depois vem resistir. A gente não pode dizer que o diabo vai fugir de nós, como igreja, como casa, como família, só porque estamos ali resistindo. Mas resistir sem sujeição não é nada. A quem pertencemos? A quem você pertence? Quem decide ficar sabe quem é o Pai. Quem decide ficar porque ama o Senhor, ele sabe quem é o Senhor dele. Sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo e a tudo o quanto o diabo tem colocado para nos distrair, para nos matar, para nos roubar e para nos destruir. Se permanecermos em Deus, temos identidade. Em Deus temos um Gênesis, temos um começo. Em Deus temos tudo o que precisamos. Não só a nossa identidade, mas temos vida. Então, o dever é primeiro se sujeitar, depois resistir. Resistir. E aí sim, o diabo fugirá de vós. No livro de Daniel, capítulo 1,
Deus. Capítulo 1, versículo 3, diz bem assim. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formoso de parecer, e instruído em toda a sabedoria, sábios em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivessem a habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse rei não serve a Deus. Não. Mas para esse rei existia o passo 1, o passo 2 e o passo 3 para que homens pudessem estar diante dele. Esse rei, ele não queria alguém em condição de ignorância intelectual ou alguém que tivesse algum tipo de deficiência. Ele queria perfeito. Tinha uma condição para se estar na presença dele. E aquele povo teria que se preparar por 3 anos para estar diante do rei, que não servia a Deus. Eu não sei se posso de colocar assim, mas usurpar da família real os seus filhos, os seus melhores filhos, tirando a descendência ali para um pai, para uma mãe de ser avô, e dizer assim, não, agora já não são mais seus, são meus. E assim o diabo faz. Ele quer tirar da sua casa os seus filhos, o seu ministério, o seu casamento, o melhor que você tem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sem sujeição, filhos comuns, filhos que não sabem a quem serve, com certeza seriam corrompidos, contaminados, desfeitos, porque por 3 anos eles estavam sendo condicionados a não serem mais servos de Deus. Nisso, o rei ele fez um passo a passo com essas crianças. Como eu disse, o inimigo ele tem várias artimanhas para roubar, matar e destruir. Mas quando você sabe a quem você serve, podem até mudar o seu nome, mas você não se corrompe, porque a sua identidade está em Cristo. Podem até te oferecer banquetes reais, mas você não come, porque o seu alimento está em Deus. A sua vida está em Deus. O seu banquete é na presença de Deus. Podem mudar o nome dessas crianças, mas não o seu ministério, nem o seu caráter, porque foi forjado pela palavra de Deus. Quando temos identidade e sabemos que somos servos de Deus, Satanás pode até mudar o nome. Porque isso é copiar o que Deus fez. Sarai era estéril. Abrão servia a outros deuses. Mas Sara
mãe de nações. Aleluia. Abraão servia outros deuses? Abraão. Amigo. Abraão Aleluia. servia outros deuses. Mas Abraão não. Amigo de Deus. Aleluia. Quando Aleluia. sabemos a quem servimos, é Deus que nos muda. Satanás pode até copiar, mas não corromper quando você sabe a quem você serve. E isso tem que ser implantado nos nossos filhos, porque hoje o rei não pode mais vir buscar, mas tem a escola para ir buscar. Tem os lugares longe do nosso lar, longe do tabernáculo, TikTok, televisão. Não pode falar TikTok? TikTok. Vamos fazer propaganda. E o taca. Então, existe outros reis que buscam os nossos filhos, que buscam os nossos casamentos, Mudando o nome, mudando a identidade. que buscam o nosso ministério, o nosso tempo com Deus, que buscam a nossa identidade em Deus. E os banquetes apresentados não são tão nobres como o rei ia ofertar para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas são profanos. Meu Deus. Hoje os banquetes são profanos. Um homem corrompido, ele entrega filhos, caráter, ministério, ele entrega seu dom, porque nas qualidades que o rei queria, esse dom veio de Deus. A palavra diz que Deus deu esse dom para esses homens. Aleluia. Então, um homem corrompido, que não sabe a quem serve, vende a sua identidade, o seu dom, a sua casa, sua família e seu ministério. Mata a descendência por inteiro. Mas quando se sabe a quem serve, pode mudar o nome. Pode chamar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu Deus. Mas eles sabem a quem ele serve. Aleluia. Mudou o nome, mas não mudou o que ele é. Quem formou ele, Aleluia. quem deu o dom a ele, condicionou o coração dele para não ser corrompido. Ei, eu não preciso do seu manjar, meu rei. Meu Deus. Eu não preciso do seu banquete. Daniel, Ananias, Misael e Azarias não se corrompeu, resistiu. Não aceitou transformar pedras em pães. O livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 10, segue assim, ó. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita do foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Isso foi um decreto do rei. Versículo 12 diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Meu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem. Aleluia. Nem a estátua de ouro que Aleluia. levantastes adoram. Eita, gente. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Ananias, Misael e Oh, Azarias. glórias. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? A propósito, mesmo passado todos esses anos, vocês não se corromperam com o que eu te dei? Mesmo passado fora da sua mãe, do seu pai, da sua cultura, do seu Deus,
Você não estão se prostrando a mim? Aleluia. Versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Oh, meu Deus. Nabucodonosor. Porque 3, 4 não se corromperam. Teve que se curvar a um Deus que forja a identidade. A um Deus que dá dons a homens que não se corrompem. A Deus que é bom, fiel e justo e aperfeiçoa a obra dele através das nossas vidas e em nós, em nossa casa e em nossa família. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Meu Deus. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo o rei que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego e ordenou que fossem levados ao fogo. Na verdade, o versículo eu vou seguir aqui, ó, no 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E mesmo assim, ouvindo isso, não se corromperam, não se prostraram a outros deuses, não se prostraram a um homem de regime opressor contra o Deus dele, contra eles, contra o dom que Deus deu a eles. Aleluia. Versículo 20 diz assim: e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Assim eles fizeram. E colocaram esses meninos no forno, né? Ataram eles. E eu vou seguir até o versículo 28. Versículo 21. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não entraram não, eles levaram os 3. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do forno, do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Aleluia. Glória a Deus. Que andam passeando aleluia. dentro do fogo. Aleluia. E não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Meu Deus. Eu vejo 4 homens que não se corromperam, que se sujeitaram a Deus, que se entregaram de todo o seu coração e entendimento ao seu Deus e não aceitou os banquetes do rei, os banquetes do mundo, os banquetes e a luxúria.
passeiam no fogo sem lesão. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, Aleluia. sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só fio de cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinham passado sobre ele. Resisti ao diabo, resisti ao rei deste tempo, e ele fugirá de vós. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Aleluia. A quem você serve? A quem você serve? A quem você serve? Você tem um motivo por que serve? Você serve pela casa, pelo carro, pela família? Ou você serve porque você ama o seu Senhor? Aleluia. Aqui Deus está claramente mostrando: eu sou o seu Deus. Eles não se corromperam. Por anos exilados das suas terras, da sua crença, aquela base dada àqueles meninos foi o suficiente para formar um caráter íntegro por onde quer que eles passassem. Eles sabiam a quem eles serviam. Nabucodonosor tinha só um nome, mas eles tinham um Deus, e eles sabiam que tudo o que Deus deu a eles era exclusivo para Deus. Servo fica por livre e espontânea vontade do Senhor e não dele. Aleluia. O servo serve bem ao seu Senhor e obedece ao seu Senhor como o Senhor lhe ordena, e não da maneira que ele entende a obediência. Porque obediência ou submissão no termo de Gleice ainda é corrompido. Aleluia. Aqui existe uma forma de se submeter e de servir. Sirva ao Senhor teu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, 20, 30, toda a sua vida. Aleluia. Permaneça, resista nele. Não só porque o diabo vai fugir de vós, mas porque vida só temos nele. Não temos vida em nenhum outro lugar, em nenhum outro Deus, em nenhum outro manjar ou banquete, só em Deus. O seu Filho, Jesus Cristo, na palavra do Senhor diz lá em Êxodo que os senhores furavam as orelhas dos seus servos. E eu comecei lendo Filipenses, dizendo que ele aniquilou-se e tomou a forma de homem para terem as suas mãos furadas. O seu filho não teve a orelha furada, ele teve as mãos furadas, o pé furado, uma coroa de espinho, para que pudéssemos ter esse acesso ao Pai. Eu vou ler Filipenses novamente, no capítulo 2, para encerrar.
do versículo 7 ao 11. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, Glória a Deus. para que ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua Aleluia. confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Aleluia. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nos ensina a sermos servos mediante a Tua palavra, a Te obedecer mediante a Tua palavra nos Teus termos. Nos ensina o que é essa sujeição por amar a Ti, por amar a Tua palavra, por amar o meu irmão. Nos ensina a não sermos corrompidos pelos banquetes. Nos ensina a resistir. Sim, A resistir, Senhor, às circunstâncias, às dificuldades, a resistir à carne, às tentações, aos banquetes, aos manjares, a todas as ofertas vindas do diabo. Nos ensina a resistir. Nos ensina a permanecer na obediência à Tua palavra, a permanecer na Tua presença e dizer: eu te amo, eu fico, Senhor. Nos ensina a passar aí esse entendimento da Tua palavra e dessa sujeição para os nossos filhos, para o nosso casamento, para o nosso ministério, para o nosso trabalho. Nos ensina a nos portar como servo, assim como o Seu Filho tomou a forma de homens, semelhante aos homens. Ele se humilhou. Nos ensina, Senhor, a sermos servos obedientes até a nossa morte. Nos ensina a sermos servos obedientes até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. amém, Senhor. Amém. Qual é o nome dele? É escravo de orelha furada. Podia até botar escravo de mão furada, de orelha furada. E Deus sonhou. Você está no canal da Missão Ressignificar. Dê o seu like, nos siga. Ative o sininho das notificações.